Amém. Glória a Jesus. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui, novamente com os nossos irmãos, rever a igreja que nós começamos, os primeiros passos, na nossa caminhada ministerial. E é uma alegria nós estarmos aqui e ver os nossos irmãos, que o irmão Afonso, O irmão Afonso foi o primeiro rapaz que chegou lá em casa, viu, irmão Naldo? Assim que nós chegamos, foi ele que nos recepcionou, E nós fizemos um primeiro lanche, trabalhamos primeiro, irmão Afonso? Trabalhamos, limpamos lá o quintal, a casa, e depois fizemos o almoço debaixo de uma árvore, viu, irmão Clemilton? E do pé de limão, viu, irmão Afonso está falando aí, E foi uma bênção para a glória de Deus. E o Afonso é uma bênção nas mãos do Senhor. E nós só temos a agradecer por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, nesta congregação, na vida dos irmãos. E rever os nossos irmãos aqui, o Max também, o Naldo, que esteve conosco trabalhando aqui. Foi uma bênção. Glória a Deus. Nosso irmão Clemilton, Deus abençoe. Missionário Josiel, que Jesus continue abençoando. E nosso irmão Raimundo Luiz, que é o representante de missão, E acredito que hoje ele está aqui também na responsabilidade do pastor, que o pastor não está, ele está cuidando, Quem é aqui? O irmão César? Carlos, o pastor Carlos ali. Todos, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Aqui o nosso irmão Arthur, coordenador de missões do campo de Pacajus, e toda a equipe, os nossos representantes de missões. Que Deus continue vos abençoando. Ali também tem vários irmãos. Quando eu cheguei e vi logo o irmão Hamilton ali, de longe. O Hamilton que foi e é uma bênção para as nossas vidas, Ele foi uma bênção nas nossas vidas muitas vezes, meus irmãos. E nós contamos esse testemunho, viu, irmão Hamilton? Que muitas vezes nós nos levantávamos e o pão já estava lá fora no portão, quando nós chegava, e às vezes quem é que está mandando este pão? Ninguém sabia quem era, e depois de muito tempo foi que nós fomos descobrir que era o meu irmão que abençoava nós, enviava ali o pão para nós toda manhã. E Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Meus irmãos, estamos alegres por estar aqui nesta conferência missionária. O nosso irmão Arthur já falou dos trabalhos da missão, da missão de Pacajus. Não é só uma missão transcultural, isso é importante nós entender. A missão da igreja de Pacajus não é só uma missão transcultural. Antigamente era visto mais desta maneira, A igreja faz o trabalho fora, e até o missionário Arthur recebia muitas críticas das pessoas, A igreja só trabalha fora, só faz a missão fora. Mas nós sabemos que a nossa igreja de Pacajus é uma igreja que trabalha, em todas as áreas, tanto no transcultural como na missão local, também a missão cultural que o Senhor tem abençoado. Meus irmãos, e quem está tanto lá no campo, trabalhando lá na linha de frente, como que também aqueles que estão na base, É uma responsabilidade enorme sobre os seus ombros. E eu já quero aqui estar convidando a igreja para estar intercedendo pela missão de um modo geral, tanto da base como também dos irmãos que estão lá no campo, trabalhando, Estão lá doando as suas vidas para que o Senhor seja exaltado. A hora já está passando e eu quero convidar a igreja a abrir comigo as vossas Bíblias no texto que é o texto base para esta conferência missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo também, o versículo 8. Louvado seja Deus. Eu vou ler com os irmãos. Capítulo 1 de Atos, versículo de número 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Os irmãos no 3, diga comigo: e sereis minhas testemunhas, tá bom? 1, 2 e 3. E sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Podeis sentar no nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu recebi esta incumbência de estar aqui, juntamente com os irmãos, o nosso irmão Raimundo nos deu esta responsabilidade, e eu comecei a buscar o Senhor para que Deus viesse falar conosco na noite deste dia. E eu pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor, Ele nos deu a palavra, porque a palavra é do Senhor, é Ele quem dá, é Ele quem revela a sua palavra para a sua igreja, para nós sermos alimentados. Meus irmãos, e o Senhor, Ele é bom, Ele é fiel. E o versículo base para a conferência é esse, né? De Atos 1 e 8. E sereis minhas testemunhas. É disso que nós estaremos falando nesta noite. E tem muitas pessoas aqui que servem ao Senhor, mas de fato nós sabemos o que é ser uma testemunha? Nós sabemos qual é a obrigação de uma testemunha? Louvado seja Deus. É uma responsabilidade muito grande de uma pessoa que tem a responsabilidade para ser testemunha de alguém. Nós vamos estar falando a respeito, né, de algumas formas de testemunha, e depois estaremos entrando na palavra. Então, o que é uma testemunha? No contexto geral, uma testemunha é uma pessoa que pode testemunhar sobre algo que ouviu ou viu. Sobre algo que ouviu e viu, no contexto geral. Para quê? Para que ela tenha base e ela saiba como relatar esse fato sem ter do que depois se arrepender do que falou. Então, para alguém ser uma testemunha, ele precisa ter visto, ouvido e guardado esses fatos para depois ele relatar ou falar para alguém. No contexto geral. No contexto jurídico, uma testemunha é chamada para depor em um tribunal, relatando fatos relevantes para caso ou questão, podendo ser chamada por iniciativa própria ou por convocação judicial. Então nós já vemos, irmãos, que ser uma testemunha não é qualquer pessoa que tem que ser testemunha, não. Ele tem que ter uma relevância, ele tem que ter base para saber aquilo que ele vai testemunhar. Porque se testemunhar de maneira errada, pode dar errado para a sua vida. Pode pagar um preço por aquilo que ele está fazendo. E no contexto religioso, aquele que declara a sua experiência com Deus e a verdade do Evangelho, podendo ser usado em um sentido mais amplo como alguém que compartilha sua fé com outras pessoas. A gente vê que já muda aqui o contexto, tanto de uma testemunha geral como da testemunha jurídica, e agora testemunhar de Deus, testemunhar de Cristo é algo muito mais importante e mais relevante, mas também de uma responsabilidade maior. Louvado seja Deus. Então, nós que aqui estamos nesta noite, nós somos testemunhas de Cristo, daquele que é grande, daquele que é poderoso, daquele que fez coisas grandes nas nossas vidas e ainda está fazendo, porque Ele é poderoso. Está aqui a equipe da Scanf, né, os escanfeiros, que estão nesse período agora no prático, né, já? No prático, nos campos aí trabalhando, colocando em prática o que eles aprenderam durante
10 dias. 10 dias teóricos e agora 10 dias na prática. Irmãos, e é tudo. Quem já está fazendo uma SCANF já aprendeu tudo, já sabe tudo, já tem toda a base para testemunhar de Cristo. Não, é um início, é um começo, mas é um aperfeiçoamento que o Senhor vai dando e vai aperfeiçoando para que cada dia mais nós possamos testemunhar de Cristo com ousadia e com poder. E lá onde nós estamos trabalhando, no sítio Trapiá, como o nosso irmão missionário Arthur falou, iniciamos um trabalho com a SCANF, né, irmão Clemilton? Iniciamos lá esse trabalho, nós fomos e eu fiz a SCANF de 2023.1, que foi aqui também, Pacajus, né? SCANF de 2023.1, fui aqui, foi um período para mim, foi muito abençoado, muito proveitoso, né? E a minha esposa teve que fazer comigo, porque quem é casado não pode fazer só, tem que estar com a esposa, né? E para ela foi um pouco difícil, que era todo dia, aula de manhã, de tarde, e agora à noite ainda tinha, né, a oração noturna, muito puxado, mas muito importante. Mas ela conseguiu. Ela conseguiu e nós fizemos, né, a nossa SCANF e fomos para o prático, lá onde estamos trabalhando, ali no sítio Trapiá. E a equipe que fez um trabalho muito bom, muito abençoado, como já foi relatado a respeito do trabalho ali. Quando nós chegamos, aparentemente não tinha crente, nós não sabíamos que tinha irmãos ali, que tinham crentes, e o primeiro crente que nós conhecíamos foi a nossa irmã, que ligou para o irmão Clemilton dizendo que queria aceitar Jesus, e nós fomos lá, e ela confessou a Cristo, e ainda hoje está lá, meus irmãos, servindo a Deus com alegria, né? Ela tem sido a coluna da casa dela, é luta, é batalha, mas ela tem aprendido a guerrear, e o Senhor está dando vitória para a glória do Senhor. Então, quando nós chegamos, já tínhamos um ponto de apoio. Aquela irmã que aceitou Jesus, o nosso irmão também, os pais dele é lá da região, e nós estamos trabalhando junto ali naquela obra. E quando nós fomos com a SCANF, fizemos já um trabalho melhor, né? Primeiro um mapeamento, como os irmãos sabem, e assim nós fomos trabalhando, e a SCANF deixou 15 vidas, irmão Clemilton, ali para Jesus, né? E muitas daquelas vidas que aceitaram a Jesus estão lá hoje servindo ao Senhor. A gente sabe que nem todos que confessam a Cristo não têm aquela convicção, muitos saem, mas o Senhor traz outros, e assim a obra de Deus é feita. Então o trabalho que a SCANF faz é muito bom, muito relevante, e ali foi muito importante para nós. E eu quero conscientizar os irmãos que continue, é o ponto de entrada, é daí que o Senhor vai abrir o leque para a sua chamada espiritual e ministerial. É necessário nós aprender para que venhamos fazer a obra do Senhor da maneira que Ele quer. Então, meus irmãos, neste contexto que nós começamos a falar, o que é uma testemunha? É alguém que viu, alguém que ouviu, para poder testemunhar com relevância e ter autoridade. Mas nós vamos falar nesta noite não destas testemunhas, mas iremos falar das testemunhas que o Senhor chamou e Ele preparou. É importante nós entender o texto. Ele não manda logo ser testemunha. Nosso Deus não é um Deus irresponsável. Ele primeiro prepara para depois enviar. Versículo de número 8, a parte A do versículo diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém. É assim, irmão? Não. Tem gente que quer fazer primeiro em Jerusalém, né? Aí depois eu vou fazer em outro lugar. Aí depois eu vou fazer em outro lugar. Não, o texto não fala desta maneira. E recebereis o poder que descerá sobre vós através do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A obra de Deus, a obra missionária é feita simultaneamente, ao mesmo tempo. Da forma que está sendo feita aqui em Pacajus, está sendo feita também lá em Ibaretama, está sendo feita em Quixadá, está sendo feita lá no Pará, lá na Orilândia do Norte, está sendo feita na Venezuela, lá na Bolívia e em muitos lugares. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela é feita por pessoas que se colocam na disposição dele, e nunca a obra ela vai deixar de ser feita. Ainda que você que nesta noite está aqui pode até dizer, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho condição de fazer. Se você não tem capacidade, o Senhor, ele te capacita. E se você não quiser fazer, não se preocupe, que a obra de Deus vai ser feita da mesma maneira. Porque foi Jesus quem prometeu, irmão Clemilton. Ele diz assim, ó: e o meu reino será pregado em todas as nações. É uma afirmação do Senhor. Ele disse: o meu reino, o meu evangelho vai ser anunciado em todas as nações. Não é só em Pacajus, não é só em Ibaretama, é em todos os lugares no mesmo instante. Quem está em Pacajus, faz em Pacajus. Quem está na Venezuela, faz lá na Venezuela. Quem está lá em Ibaretama, faz lá. E quem está nos confins da terra, faz a obra de Deus lá, porque o Senhor já deu a autoridade para a obra dele ser feita. E é importante, meus irmãos, nós analisarmos o início do texto. Antes do Senhor enviar para o campo, ele não envia de qualquer maneira. O Senhor não envia qualquer pessoa. Ele não envia pessoas que não têm capacidade do céu. Ele não envia pessoas que vai do jeito dele, fazer o que ele quer, movido por ele mesmo. Ele envia pessoa que é capacitada por ele, vindo a virtude do céu. O poder de Deus vem do céu, para que o nome dele seja glorificado. Olhando aqui, meus irmãos, hoje está fazendo exatamente 11 anos que nós estamos integralmente na obra de Deus. Nós viemos aqui para a base, se eu não estiver enganado, no mês de junho de 2014. Acredito que foi junho de 2014. E passamos aqui 2 anos e 6 meses servindo a Deus neste lugar. E o Senhor fez coisas extraordinárias para a glória do nome dEle. O Senhor é fiel e assim Ele faz, como o irmão Arthur diz. A gente está aqui, depois o Senhor envia para outro lugar. E a obra de Deus, ela precisa ser feita. E daqui o Senhor nos enviou ali para Mangabeira, passamos 6 anos ali, e hoje já estamos com 2 anos e 5 meses, irmão Clemilton. Passa ligeiro, né? 2 anos e 5 meses servindo o Senhor ali naquele lugar. E Jesus tem feito coisas grandes, porque a graça não vem de nós, a graça vem do céu, vem do alto, e recebereis o poder. Poder. Estava vendo aqui com o presbítero Marcos, né? A palavra poder tem um significado. A obra de Deus não pode ser feita de forma natural, de forma carnal ou de forma emocional. Ela tem que ser feita com poder. E lá nós trabalhamos, pastor Márcio Robson, perto de algumas pedreiras, né? É rodeado de serra lá. O Diário de Serra, os irmãos sabem ali, né? A Serra Azul, onde nós estamos trabalhando. E mais para frente tem algumas pedreiras. E antigamente as pessoas quebravam aquelas pedras, né? De calçamento, era no braço, na força do braço. Mas hoje é diferente. Hoje eles usam algo que é poderoso. Eles usam a dinamite. A palavra poder vem dessa derivação. Dínamo, de poder. A obra de Deus, ela tem que ser feita com poder. Porque, irmãos, quando nós vamos para a obra, nós não podemos lutar com a força do nosso braço. Se for com a força do braço, na primeira luta,
volta, na primeira dificuldade, o missionário volta para casa. Mas ele não faz a obra confiando nele, confiando em um curso de capacitação, confiando somente na teologia. É necessário nós nos capacitar. Quem puder se capacitar para a obra é necessário. Mas a glória é de Deus, a honra é de Deus e a manifestação é de Deus através do Espírito Santo. E eu lembrando, irmãos, que em uma conferência missionária, acredito que a irmã Cleomar estava aqui, não tinha um forro assim bonito, desse jeito, né? E nós estávamos numa conferência missionária. E daqui a pouco, meus irmãos, começou uma luta, uma dificuldade aqui no culto. E nós só ouvíamos a zoada. Bah! Que é isso? Será que é o mundo que está se acabando? É não, irmão. Eram umas pedrazinhas que estavam sendo jogadas, umas pedrinhas assim, mais ou menos, que a gente não podia nem levantar de tão grande que era. Eu não sei de onde foi que aquele povo tirou força para jogar em cima desse teto. Está tudo amassado aí, só se os irmãos desamassaram, mas estava tudo amassado de pedra. Aí, se o missionário não for capacitado por Deus, medroso, ele vai embora no primeiro grito. E a luta era grande. E eu disse para os irmãos, não temas. O que é que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos orar, vamos glorificar o Senhor. E o nosso Deus é poderoso. Ele agiu, Ele fez para a glória dEle. E eu acredito que o Senhor, Ele continua fazendo a vontade dEle nas nossas vidas. Às vezes a minha esposa, irmão Silvane, estava limpando a igreja aqui. E a luta era grande, era pedra em cima da igreja. Era para a gente sair mesmo, para correr, para ir embora. Mas nós não fomos não, irmão. Nós só fomos no tempo de Deus. Quando Jesus disse, é o tempo, agora vocês podem ir porque eu aprovo. Aí nós fomos e estamos aonde nós estamos porque é o Senhor quem nos dirige. Mas tem que ser feito com poder. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira, tem que ser feita com poder. E eu pedi a Deus, Senhor, me dê uma palavra. Tantas pessoas pregam sobre esse tema, né? É tema de congresso, é tema de festa grande. Jesus, e o que é que eu vou falar sobre testemunha? O que é que o Senhor quer falar para a tua igreja? E Ele me falou desta maneira: eu preciso que a minha igreja tenha as qualificações de uma testemunha para levar o meu nome aonde eu enviar. Não é de qualquer maneira. Não é o missionário, irmão Clemilton, cair de paraquedas. Não é ele vir de paraquedas, não. Ele tem que ser enviado. Enviado por uma igreja que dá uma cobertura espiritual. E ele tem que estar na direção do Espírito Santo. Senão as coisas não dão certo. E para isso nós precisamos de qualificações. E essas qualificações é o Senhor, é quem nos dá. É o nosso Deus é quem nos dá para a glória do seu nome. E nós temos algumas qualificações para nós sermos uma testemunha de Jesus Cristo. E a primeira qualificação que nós vamos falar, louvado seja o nome do Senhor, é nós termos um testemunho pessoal. O testemunho é muito importante, irmão. Diz, né, um dos pensadores famosos, que a palavra, ela convence. E é verdade, a palavra convence, mas o testemunho, ele arrasta. O testemunho é muito importante. Não adianta eu estar aqui, os irmãos aqui, pregando a palavra com eloquência, com poder, com autoridade, se eu não tenho testemunho. Como é que eu vou sair na comunidade, principalmente nas comunidades que nós trabalhamos, que é pequena, todo mundo se conhece, se nós não temos testemunho pessoal? Qual é a minha
Como é que vai ser eu sair da onde eu estou, da minha casa, para ir levar o evangelho, para testemunhar para as pessoas, se eu não tenho ainda um testemunho pessoal? Então, a primeira qualificação é nós termos um testemunho pessoal. O primeiro passo é desenvolver um testemunho pessoal, um conhecimento firme de Jesus e que Ele nos ama. Um testemunho pessoal com Cristo. Como é que eu vou testemunhar de Jesus se eu não conheço Jesus? Como é que eu vou chegar numa comunidade, missionário José? Lá onde nós estávamos, eu me lembro, agora num culto, irmão Clemilton, eu falei isso aí, a igreja cheia para a glória de Deus, e eu disse, irmãos, na primeira vez, na primeira oração que nós fizemos, lá embaixo daquela árvore na casa da irmã Fatinha, nós nunca tínhamos ido lá, e eu fiz aquela oração, e nós profetizamos no mundo espiritual, que Jesus ia fazer coisas grandes naquele lugar, e o Senhor está fazendo, mas só está fazendo porque nós estamos lá pelo poder de Deus, pela a glória de Deus e com testemunho. Se nós não tiver testemunho de crente, não vai adiantar nada. Tem uma missionária muito conhecida nossa, a missionária Kelly Gaspar. Os missionários aí, eu acredito que já ouviram falar na Kelly Gaspar, né? E ela foi quem me incentivou a estar no campo missionário, porque ouvir testemunho, irmãos, é maravilhoso demais. E ela veio em uma conferência missionária para a sede, não sei se o Arthur lembra, e ela veio e contou muitos testemunhos, e eu disse, Senhor, como é maravilhoso nós ouvirmos testemunho, mas eu não quero só ouvir testemunho de pessoas que estão na tua obra, eu quero ter testemunho para contar, eu quero também, Senhor, ter experiências para contar. E quando foi no final daquela conferência, ela fez o convite para a igreja, quem desejava estar ali para fazer a obra de Deus. E eu saí do meu lugar, irmão, vim, me ajoelhei lá no púlpito, e quando eu olhei, a minha esposa estava perto de mim. Eu, Jesus, tá bom demais. Eu não vou só não para a obra. E está aí hoje, irmão Clemilton. Glória a Jesus, né? E ela disse que vai para onde Jesus mandar. Oh, coisa boa. Como é bom, né? Ela ainda tem uma ligação, viu, irmão Hamilton? Ainda com os meninos, né? Mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Então, testemunho é muito importante, meus irmãos. Testemunho com Jesus. Você precisa ser conhecido de Jesus. Ser conhecido de Cristo, ser conhecido também do mundo e ser conhecido do nosso adversário. Porque Ele conhece nós, Ele conhece. E se nós não tivermos um testemunho com Cristo, nós seremos envergonhados. Eu lembro quando nós estávamos aqui na Mangabeira, fomos fazer uma oração de libertação na casa de um rapaz. E quando chegamos lá, irmão Arthur, o diabo, o demônio, irmão Max, ele chegou e quis envergonhar um irmão. Ele disse assim, ei, tu fez isso, tu fez aquilo, tu era assim. Ele disse, eu era, mas hoje eu não sou mais, eu sou um servo de Deus, em nome de Jesus, saia dessa vida, em nome do Senhor. E o rapaz foi liberto, está lá servindo o Senhor para a glória de Deus. Nós temos que ser conhecidos por Jesus, pela comunidade e pelo diabo. Agora aqui, nós trabalhamos aqui na base, e eu me lembro, irmãos, que a obra de, como é que eu posso dizer, libertação aqui era constante. Meus irmãos, o negócio aqui não era brincadeira. Hoje talvez está mais maleável, né? Tá bom demais, os crentes tudo orando. E eu me lembro, irmãos, que uma vez nós fomos chamados para nós irmos orar por uma jovem que estava terrivelmente endemoniada. E quando nós saímos de casa era quase meia-noite. Nós chegamos, os irmãos que moram ali perto de nós, acredito que lembram, o irmão Paulo morava perto de nós. E quando nós chegamos, irmão, essa jovem estava despida, estava só com uma roupa de baixo. Só com uma, não era toda não. Jesus, toda rasgada. E tinha um cajueiro alto perto lá, da onde ela estava.
E essa menina subiu nesse cajueiro. Eu digo, Jesus, como foi que isso aconteceu? Só Deus. E quando nós chegamos lá, nós começamos a orar. Eu e minha esposa batalhando, e Jesus agiu. Jesus entrou com providência, libertou, porque Ele é fiel. Porque Ele é grande, Ele é quem faz por nós. Nós não podemos ficar confiando só em nós, não. Mas eu já fiz um curso, né? Eu já faço teologia, eu já sou bacharel em teologia. Eu estou fazendo a SCANF, eu vou me capacitar, eu vou fazer a ED, eu vou fazer a INIGRE. É bom, é maravilhoso. Mas só tem influência no campo missionário se nós estivermos cheios de Deus, cheios do poder de Deus. Porque quem faz a diferença é Jesus. O testemunho com Cristo é muito importante. Falando ainda de testemunho, isso aqui para você não é muita coisa, mas para nós que estamos trabalhando no campo missionário é coisa grande. Anteontem, irmão Clemilton, uma senhora que está indo para o culto, todo culto ela vai. Ela ainda não abriu a boca para confessar, mas é mais crente do que os outros. Quando ela chega lá, ela ora, ela leva a Bíblia, ela louva os louvores da harpa, ela abençoa a obra missionária, está lá. Sabe por quê? E é vizinha nossa. E se nós não tivesse testemunho de vida, testemunho com Jesus, como é que essa pessoa queria chegar lá na igreja? Porque é maravilhoso, irmão, ter um templo como esse aqui. É bom demais, um lugar para a gente orar, um lugar para a gente congregar. Mas aonde nós estamos trabalhando, como o irmão Clemilton conhece, é na área da nossa casa. E só quem faz isso é Jesus. Já aconteceu de ter 40 pessoas no culto. E quem é que faz isso? Jesus! Mas é preciso missionário para ser testemunha dele, ter testemunho com o Senhor, testemunho pessoal para contar. E essa mesma senhora, ela mandou uma mensagem para minha esposa anteontem. E ela disse, ela chama a Alcivane de Dona Alcivane, desse jeito. A Alcivane é mais nova do que ela, mas ela chama a Alcivane de Dona Alcivane. Dona Alcivane, a minha mãe fez um voto, olha. Irmão, mas você fazer um voto é fácil, né? Quem é da nossa igreja. Mas quem é lá da igreja católica fazer um voto? Eu fiz um voto e quero um culto na minha casa. E nós vamos apresentar a filha da minha filha. É coisa grande que Jesus está fazendo. Mas para isso nós precisamos ter testemunho de vida. Para a glória de Deus, nós conhecemos todas as pessoas da comunidade. Tem algumas pessoas que eu não sei o nome, mas a maioria eu sei o nome. A maioria eu sei o nome. Se os irmãos chegar lá, onde nós estamos morando, e perguntar lá pelo missionário Cleilson, irmão Cleilson, eles sabem onde é que nós mora. E eu acredito que eles vão falar alguma coisa, né? Das nossas vidas. Então o testemunho pessoal é algo surpreendente e que nós temos que ter. Louvado seja Deus. E como é que esse testemunho ele é desenvolvido na nossa vida? Através de uma vida de oração e através da meditação, do estudo da palavra. Nós não vamos ter testemunho, nós não vamos ter testemunho de Cristo Jesus conhecer nós, a gente todo dia se levantando, não tem intimidade com Deus, não ora, não busca o Senhor, não lê a palavra, não estuda a palavra. Como é que nós vamos conhecer Deus, irmão Clemilton? Temos que conhecer o Senhor através da sua palavra. E eu digo desta maneira, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não é mais a mesma pessoa. Eu não consigo entender alguém que está na casa do Senhor há muitos anos e é do mesmo jeito. Não muda. A forma de falar é do mesmo jeito, ave não sei o que para lá, não tira. Os irmãos sabem, né? Ave de todo jeito. E eu digo, ave Jesus, chega para cá. O povo não muda, tem que mudar.
E só muda através da palavra, só muda através da oração. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, a vida dele mudou. Primeiro, ele tinha uma visão natural. Quando ele tem agora um encontro com Jesus, a visão de Paulo, ela muda. Ele deixa aquela visão natural e agora ele passa a ter uma visão espiritual. Mas é através da oração. A Bíblia diz que quando Jesus se encontrou com Paulo no meio do caminho, o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo. Porque ele conhece nós pelo nome. Ele não chama nós pelo nosso apelido, não. Ele conhece nós pelo nosso nome. Sabe por quê? Porque o nome que nós temos hoje foi o nosso Pai que nos deu. Mas já tem um nome que lá está escrito, que foi Ele que nos deu. E nós vamos descobrir quando chegar lá diante dele na glória. E quando Jesus teve um encontro com Paulo, a vida dele mudou, não foi mais a mesma. Um homem perseguidor da igreja, os irmãos conhecem, mas quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Ele passa agora a ter experiências espirituais. A primeira coisa que Paulo faz quando ele se encontra com Jesus, irmão Clemilton, é começar uma vida de oração e consagração. O Senhor levou ele e enviou ele para um lugar, deu o endereço, deu tudo certinho. E quando ele chegou lá, ele ficou lá. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites orando e jejuando. Quem quer intimidade com Jesus tem que orar e tem que jejuar. E quando o Senhor mandou Ananias até ele disse: Senhor, se fosse o irmão Clemilton eu ia, se fosse o irmão Max eu ia, se fosse o irmão Breno eu ia, mas Paulo, esse daí não, esse homem é perigoso. Ele disse: para você. Porque para mim, ele é um vaso escolhido, que eu escolhi, que eu nomeei. E ele vai sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele, vou ensinar para ele o que é sofrer pelo meu nome. E ele vai levar a minha palavra. Testemunho pessoal com Cristo. Vida de oração e vida na palavra. Tem que orar e tem que buscar Deus na palavra. É a Bíblia quem diz no Salmo de número 1, que se nós buscarmos ao Senhor na palavra, ler a palavra de dia e de noite, meditar nela, nós seremos como a planta junto a ribeiros de água, que dará o seu fruto na estação própria e as suas folhas não vai murchar. Lá em casa, pastor Márcio sabe, o irmão Clemilton já foi, em frente à casa tem um pezinho de bananeira lá que eu plantei. E desse pezinho de bananeira, irmão, a água que sai, né, da pia vai direto para ele, irmão Raimundo Luiz. Era um. Agora eu acredito que tem mais de 10 fios de bananeira e já tem 4 cachos de banana. Sabe por quê? Porque a água passa lá e ele está verde toda hora. Quem medita na minha palavra será como uma planta junto a ribeiros de água, que as suas folhas não murcham e os seus frutos vai aparecer, louvado seja Deus. Aí tem gente, irmão, que sem o contexto bíblico fala aquela palavra desta maneira, porque não quer ler a Bíblia. Aí diz assim: o Espírito Santo, ele vai fazer lembrar. Espírito Santo vai fazer você lembrar o quê, se você não leu? É, pastor Marcos? É. Ele só vai fazer nós lembrar se nós ler. É. Ele só faz lembrar o que a gente já leu. Eu me lembro, irmão, a primeira vez que eu li a palavra, o primeiro versículo. Eu me lembro o primeiro versículo, o primeiro texto que eu li aqui no dia que eu fui empossado neste lugar. Atos, capítulo de número 20, versículo 24. Quem me faz lembrar é o Espírito Santo, porque eu li. Ele faz nós lembrar. Aí o povo quer dar fruto.
sem ter experiência com Deus, sem ter vida com Deus, sem ter um testemunho com Deus. Cadê a hora, meu povo? Já passei? Glória a Deus, vamos para frente. Segundo, experiências pessoais para compartilhar. Primeiro eu preciso ter uma experiência pessoal com Jesus. Primeiro Jesus, ele chama nós. Tem gente que diz assim, né? Ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Irmão, mas não está na Bíblia não, isso aí, viu? Desse jeito não. Jesus chama quem não é capacitado e ele capacita. E também chama capacitado. Paulo era capacitado, meu irmão. Aprendeu nos pés de Gamaliel. Capacitado. Moisés era capacitado, 40 anos aprendendo no palácio de Faraó, entendia todas as ciências do Egito, um homem capacitado. Agora quem é capacitado em si mesmo? Aí o Senhor, ele leva nós para o deserto, para a gente esquecer quem nós éramos e fazer de nós agora uma nova pessoa. Primeiro, eu sou encontrado por Jesus, eu tenho experiência com Jesus. E segundo, eu vou compartilhar essas experiências que eu aprendi com Jesus. E o mundo está esperando a igreja. Nós estamos ali trabalhando, irmãos, no sítio Trapiá. E para vocês aqui, nós estamos lá no sítio Trapiá, né? Lá na comunidade de 106 famílias, com 420 pessoas aproximadamente. Se fosse só lá era bom, irmão Clemilton. Se fosse só lá onde nós estamos. Mas nós estamos ali e atendemos, é o campo que o pastor está sobre a responsabilidade. E ele nos manda e nós somos obedientes e faz o que a liderança manda. Nós estamos lá trabalhando, lá no lugar, implantando a igreja. Mas daqui a pouco o pastor liga: Cleilson, quero que você vá ali e faça um casamento. Quero que você vá ali e faça uma cerimônia. Quero que você vá ali e faça isso. E nós temos que estar preparado. Aí se não tiver capacitado por Deus, se não for o Espírito Santo de Deus que capacite a gente, como é que a gente vai fazer a obra? E para a glória de Deus, irmãos, aonde um obreiro de Pacajus, para a glória de Deus, ele chega, o Senhor o abençoa, porque a nossa igreja é uma igreja abençoada, é uma igreja de pessoas abençoadas. E o povo lá, irmão, tu já tem medo do dia de nós sair, né? Porque a missão disse que nós ia passar 4 anos lá, de 2 a 4 anos, já passamos dos 2, já entramos nos 3, eles já estão com medo. Mas não faz medo não, sabe por quê? Porque nós estamos lá levando o evangelho, capacitando outras pessoas. E tem gente lá que já pode ficar no nosso lugar para a glória de Deus. Nós vamos sair de lá, vamos deixar uma igreja edificada para a glória de Deus. Nós temos que levar as experiências que nós aprendemos de Jesus para outras pessoas. É muito importante nós termos experiência. O que é que acontece, irmão, no campo? A gente conta as experiências da onde a gente já passou, e lá o Senhor vai nos dando outras experiências, e assim a obra do Senhor vai sendo feita. Hoje eu testemunho de vocês, irmão Raimundo Luiz, dos meninos que estão aqui, o Luquinha que aceitou Jesus depois que nós estamos aqui, né? O Igor que está ali um dia no culto de doutrina, terminou o culto de doutrina, ele disse: irmão, eu quero aceitar Jesus. Não foi, Berando? E está ali hoje, graças a Deus, veio ouvir a palavra, que Deus abençoe. Mas nós temos que ter experiências para contar, para a glória de Deus. E nós temos, irmãos, que ter a direção do Espírito Santo, a terceira qualificação, a direção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, em João 3, versículo de número 8, que o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz,
mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é movido pelo Espírito Santo de Deus. Quem está na obra do Senhor para ser movido pelo Espírito Santo, ele não faz o que ele quer, não vai para onde ele quer, ele não se manda, é Deus é quem manda nele, é o Senhor quem diz: eu quero você ali naquele lugar, já chegou o seu tempo aqui, eu vou te tirar daqui, vou te enviar para lá, depois eu mando para outro lugar, porque nós não mandamos mais na nossa vida. Quem manda na nossa vida é o Espírito Santo. Não sei se eu já falei isso aqui para os irmãos, mas em outros lugares que eu já fui, para nós sairmos daqui, irmão, nós não saímos porque nós quisemos não, irmão Milton. Foi o Espírito Santo de Deus quem disse que era hora de nós sair daqui. E eu me lembro que tinha esse senhor aqui na comunidade, não sei se ele mora aqui, o seu Pedro, morava ali, perto do teu vô, na rua do teu vô, seu Pedro. E ele tinha problema com álcool na época, mas ele aceitou Jesus. E nós começamos a cuidar dele, irmãos. E chegou um dia, de madrugada, irmão Hamilton, ainda estava amanhecendo o dia. Ele chegou lá em casa batendo na porta. Irmão Cleilson, eu tive foi medo. E ele disse: eu vim aqui porque eu tive um sonho com o Senhor. Eu diga meu irmão, o que foi? Irmão, eu tive um sonho que o Senhor estava no lugar e o Senhor não estava no meio daquela briga, daquela confusão, mas o Senhor era alvejado por um tiro e você estava cheio de sangue. Aí eu disse: irmão Pedro, vamos só orar a Jesus, porque Jesus me mostrou também nessa noite. Do mesmo jeito que Jesus mostrou para ele, mostrou para mim. Eu era atingido, irmão Clemente, mas não sentia dor. E o Senhor nos livrou da morte. Ele nos livrou para a glória do nome dEle. Sabe por quê? Porque Ele cuida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Ah, irmão, mas já chegou que muitos missionários foram ceifados as suas vidas. Mas o Senhor permitiu. Sabe para quê? Para o nome do Senhor ser glorificado. Se o Senhor quiser colher, Ele colhe. Mas ainda quando Ele tem plano na vida de alguém, Ele deixa vivo para que a obra de Deus seja feita. Aí depois de muito tempo, nós estávamos dirigindo um culto ali na casa do Eliando. Os meninos ali, moram ali no Eliando, né, ali. E quando terminou o culto, irmão Clemilton, o rapaz me chamou lá fora e disse assim: irmão Cleilson, queria saber uma coisa. Os crentes perdoam? Eu digo: perdoa. Aí eu: por que os crentes perdoam? Ele disse assim: ó, você sabe esse negócio aqui da minha perna, a perna inchada, que tinha sido quebrada e tudo. Ele contou a história toda. Isso aqui aconteceu assim, assim, assim. Eu fui em certo lugar e eu fui buscar uma arma para lhe matar. Aí eu digo: meu Deus. E eu por quê, homem? Por nada. Foi o inimigo que colocou na minha mente. Mas eu sei que Deus, Ele protege os crentes. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não deixou. E hoje eu sirvo a Deus. Não sei como é que Ele está hoje, mas passou muito tempo na igreja servindo o Senhor. E na outra congregação que nós estávamos lá na Mangabeira, Ele foi e testemunhou, porque Ele é fiel. Ele mostrou o que iria acontecer e livrou. Aí nos levou para ali, para aquele lugar. Passamos 6 anos trabalhando e o Senhor nos abençoou grandemente. E agora estamos ali trabalhando no sítio Trapiá. Experiências que nós temos de Jesus. Mas para ter experiência tem que ter coragem, tem que ter chamada. O pastor Elivander está lá na Venezuela já há 27 anos, né? Deste tamanho, Elivander. Olha o tamanho do menino. Deste tamanho. Bem pequenininho. Ninguém dá nada por ele. Por ele não tinha vindo não. Ele estava lá. Mas ele veio por conta da enfermidade, né? Mas um dia foi um rapaz bem grandão. O pastor Márcio sabe, grandão, bonitão. E foi, só passou 6 meses.
Porque a obra de Deus não é eu dizer eu estou capacitado, eu tenho um curso e eu vou. Não, se não for o Espírito Santo de Deus que lhe enviar, não vá não. Só vá se o Espírito Santo de Deus lhe direcionar. Louvado seja Deus. Porque quando é Ele, nós temos experiências para contar. E o Senhor tem feito coisas extraordinárias nas nossas vidas. Nós estamos trabalhando ali no sítio Trapiá, irmãos, há 2 anos e 5 meses. Lá naquele lugar era um lugar onde a violência imperava. Irmão Clemilton sabe disso. Onde muitas pessoas tiraram a sua própria vida. E quando o evangelho do Senhor, ele chega no lugar, o Senhor muda a situação. E lá nós estamos trabalhando, estamos orando. Agora sexta-feira estávamos no ciclo de oração. E Deus deu uma visão à minha esposa que nós temos que estar com os nossos muros protegidos. Porque o adversário das nossas vidas, ele está aí atacando e ele quer destruir. Mas quando a igreja ora, o Senhor, ele dá livramento. Grandes livramentos o Senhor já nos deu ali naquele lugar. Coisas grandes o Senhor já tem feito naquele lugar. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. E o Senhor quer usar pessoas direcionadas por Ele para fazer a obra que Ele enviou nós fazer. Tem que estar na direção do Senhor. 4ª qualificação. Temos que ter amor e compaixão pelas vidas. Não adianta ir se não tiver amor. E onde é que nós vamos, irmãos, ver esta prova de amor de Jesus para conosco? João 3,16, todo mundo conhece esse versículo. João 3,16, porque Ele deu o seu Filho por nós. Nós ainda estávamos no mundão, estava perdido nos pecados, nos delitos, e Ele nos amou. Deus deu seu Filho para nos amar, sendo nós pecadores, cheios de falha. Nos perdoou, nos deu um banho de salvação, nos enche da sua graça, do seu Espírito. E nós? 1ª carta de João, capítulo 3, versículo de número 16 também diz: Jesus, Deus, ele provou o seu amor para conosco, dando o seu Filho para morrer no nosso lugar. Agora nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. É nós fomos alcançados, o amor de Deus alcançou as nossas vidas, a compaixão de Deus alcançou a nossa vida. Agora nós também precisamos amar aqueles que estão lá fora. E amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem nos quer bem é fácil demais. Jesus, que era fiel, que era puro, que não tinha falha, as pessoas odiavam, imagina nós. Por isso que a igreja precisa estar sobre a cobertura, dando a cobertura espiritual aos missionários, irmão. Nós estamos lá na guerra, no meio da guerra travada, e o Senhor precisa nos livrar, e nos livra através da oração. O Senhor livra nós, e nós temos que amar as pessoas e ter compaixão. Para nós irmos aqui para o final, que já passou, foi da hora, para encerrar, precisamos ter uma vida transformada. Quem está fazendo o curso de missão sabe disso. Não pode ir para a obra de qualquer jeito, não. Voltando aqui para a Scanf lá, que nós recebemos, foi uma jovenzinha fazer o prático lá conosco, irmão, e era na época da chuva, viu? Na época da chuva, e lá os trovão, menino, parece que a serra vai cair por cima da gente. Meus irmãos, e essa menina, ela teve um pânico tão grande que ela não conseguiu ficar lá. Ela precisou ligar, né, para a equipe, para o Diego Lopes, e ela voltou, a bichinha, com medo. Não teve
a capacidade de ficar, de estar ali. Mas não é disso que eu quero falar. Eu estou falando que nós temos que ser transformados. Como é, irmão Clemilton, que nós vamos transformar outras vidas se eu não fui transformado? Para que nós venhamos transformar outras vidas, eu preciso passar pela transformação. Eu preciso ser mudado. O mundo precisa ver Cristo na minha vida. Eles precisam ver agora a vida que eu vivo. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo a vida de Cristo. As coisas velhas já ficou lá para trás, e eis que tudo se fez novo. Ficou lá no passado. Quem está vivendo para Jesus não pode viver mais no passado. Trazer as coisas do passado não. É olhar para frente, olhar para Cristo. É olhar para Jesus Cristo. É olhar para aquele que muda, aquele que transforma a nossa vida. E agora eu vou trazer um exemplo, irmãos, que aconteceu dentro da minha casa. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa família. Aí tem gente, irmão Clemilton, que diz só assim: mas eu só ganhei a minha esposa, eu só ganhei meus filhos. Meu irmão, você ganhar a sua casa é a maior vitória que você pode ter. Raabe, ela teve essa experiência. Ela ia morrer, toda a sua família ia morrer, mas a palavra chegou. Quando ela recebeu a palavra, ela foi transformada. E a Bíblia diz que o Senhor poupou a vida dela e a sua família. Mas para isso, ela precisou ter uma vida transformada para ganhar a família dela. Porque os irmãos sabem da história. Ela era uma prostituta. E uma pessoa só é uma coisa enquanto ele não encontra Jesus. Depois que ele encontra Jesus, ele muda, ele é transformado. E houve a transformação dentro da casa dela. E ela ganhou a família dela. Quando os homens de Israel vieram, ela estava em casa, estava com o pai, estava com a mãe, estava com todo mundo em casa. Sabe por quê? Porque ela foi transformada. E eu me lembro, irmão Clemilton, que quando eu confessei Jesus como Salvador, as pessoas diziam: não passa um mês na igreja. E eu disse: eu quero Jesus de verdade. E comecei a buscar o Senhor na palavra, comecei a buscar o Senhor na oração. E Jesus foi me mudando, foi me moldando, me transformando. E a minha esposa disse assim: olha, você vai para a sua igreja, eu vou para a minha igreja. E eu não vou deixar a minha vida. E eu comecei a mudar dentro de casa. Depois de um mês, ela disse: eu quero também aceitar Jesus. Aí está hoje. Aí eu ganhei minha esposa, aí eu ganhei meu irmão, eu ganhei a minha irmã, eu ganhei o meu pai, eu ganhei minha mãe. Jesus está salvando a minha família, porque nós precisamos ser transformados. A transformação é especial e essencial na nossa vida. Se nós não formos transformados, como é que nós vamos dar exemplo para os outros? Eu digo sempre para os irmãos: irmãos, o mundo lá fora vê nós, a igreja, e eles precisam ver mudança na nossa vida, para que ele também queira. E lá nós estamos, como eu estou dizendo para os irmãos, está vindo esta senhora e a filha dela também está vindo para a igreja. E ela diz, ela também daqui a um dia está vindo. E a menina vai para a igreja, está lá escutando a palavra, porque eles estão vendo transformação na nossa vida. Mas já aconteceu de homens de Deus, missionários, ir para o campo e voltar porque não tinham uma vida transformada. Isso é triste. Eu não estava na sede no dia do culto de envio, mas eu ouvi a palavra. Eu ouvi. Palavra poderosa, tem que passar pelo processo. Se nós não passar pelo processo, irmãos, como é que nós iremos falar desse amor com toda a dedicação? Para nós encerrar,
precisamos também de disposição para servir. É o que o Senhor está esperando da igreja, pessoas disponíveis para servir. Não é para ser servido não, né? O missionário Arthur falou aqui das dificuldades do que é o Demadeb de enviar as contribuições para os missionários. Nós estamos lá trabalhando, mas nós estamos fazendo, não é para o Demadeb, não é para o pastor Eliakim, é para Jesus. Tem que ter disponibilidade para servir. O campo é grande e está precisando de pessoas para servir. Pastor lá de Baretama, a maior dificuldade que ele tem é de obreiros para servir. O campo é grande, tem muitas áreas descobertas ainda, porque precisa de pessoas para servir a Deus. E para a glória do Senhor, o Senhor Deus, Ele tem colocado essa paixão no nosso coração, a disposição de servir as pessoas. O missionário não está lá no campo só para receber, não. Ele está lá para servir as pessoas. Está lá para agregar, para fazer a diferença, para mudar a história do lugar. Disposição para servir. E outra coisa importante que eu não poderia deixar de falar: humildade. A humildade é essencial. É uma das qualificações mais necessárias que uma testemunha precisa ter para falar de Jesus. Humildade. Se nós não tiver humildade, irmão, de maneira nenhuma nós vamos chegar ao lugar da honra. Provérbios, de número 15, se eu não estiver enganado. Provérbios 15 vai falar que na frente da honra vai a humildade. E humildade para quê? Humildade para aprender. Humildade para receber. Humildade para se chegar perto de Cristo. É o que a igreja está precisando, de humildade para receber uma repreensão. Aí hoje as pessoas recebem uma repreensão, ao invés de se alegrar porque o Senhor ama, sai da igreja. Nós precisamos aprender. Pedro, irmão, foi um dos apóstolos que passou por esse processo de humildade, mas ele chegou ao nível que o Senhor deu a ele. Mas ele precisou ser humilde. E ele disse: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo o Senhor exaltará. Não é nós chegar e dizer que a gente faz, que a gente é alguma coisa. Não, não. É Jesus. Se não for Jesus na nossa vida, aí não faz é nada. Então é necessário nós aprender do Senhor, passar por todo esse processo, para que nós venhamos ser testemunhas verdadeiras do que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e do que Ele vai fazer. Então que nesta noite, você que aqui está, que está aprendendo, que está buscando, que está começando agora na sua vida espiritual, ministerial, aprenda essas qualificações do Senhor, porque se nós colocarmos em prática, Deus, Ele vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que Deus continue abençoando o nosso missionário Clailson, né, sua família. Quero agradecer a todos os irmãos, né, que estiveram aqui nessa noite visitando nós. Departamento de Missões aqui local. Quero agradecer os representantes, os amigos de missões, certo? Deus abençoe cada um dos meus irmãos, toda a congregação. Deixa eu ver, minha esposa, onde está você? Foi não.
guardada não. Irmãos, eu tinha feito uma lista aqui dos agradecimentos, né, para algumas pessoas, o trabalho que a gente fizemos na feirinha missionária, né, mas a hora já está bem avançada e amanhã eu estarei passando para a igreja, agradecer esses irmãos que fizeram esse trabalho extraordinário e até pegar o ganchinho do qual o Arthur estava falando, irmãos, quando realmente se disponibilizar, abençoar a obra missionária, os irmãos têm testemunho para isso. Então Deus continue abençoando meus irmãos que abençoaram com a feirinha missionária, foi uma bênção para a glória de Deus. E eu ia até citar nomes, irmão, sabe que eu gosto de trabalhar com... E gosto de citar nomes de pessoas, né, que têm trabalhado, eu gosto de honrar, né? Então, amanhã estarei passando, em nome de Jesus. Amém? Só uma pequena lembrancinha aqui, irmão, viu? O Senhor merece mais. É simples, mas é de coração, que é do departamento de missões, certo? E eu já quero, irmãos, convidar os irmãos a ficar de pé, para nós vamos encerrar, já passamos do horário. Peço perdão.